Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre regra de 3 simples. Regra de 3 é um dos assuntos mais conhecidos pelos alunos, né, de concurso público, de vestibular, alunos em geral, dentro do contexto da matemática. Então a regra de 3 ela estabelece, né, uma proporção a partir da proporção, uma proporção conhecida, a gente determina um valor a partir de outro. Então, o exemplo clássico aqui, ó, imagine, por exemplo, que um pedreiro produza 10 metros quadrados de alvenaria em um dado intervalo de tempo. Se eu tivesse três pedreiros, né? Se eu tivesse três pedreiros, quantos metros quadrados de alvenaria seriam produzidos? Então aqui fica fácil, né? Ficaria 30 metros quadrados, porque eu aumentei em 3 vezes a quantidade de pedreiros, logo eu vou aumentar em 3 vezes a quantidade produzida. Então é daí que vem, né, a definição de a regra de 3 simples é um método matemático utilizado para encontrar um valor desconhecido. No nosso exemplo aqui seria qual seria a quantidade produzida por 3 pedreiros a partir de uma proporção, a proporção conhecida, né? Qual que seria a nossa proporção? Proporção é isso aqui que eu falo, ó. Um pedreiro faz 10 metros quadrados. Então essa é a proporção. 3 pedreiros vão fazer quanto? Então tem que manter a proporção. Se um pedreiro faz 10, 3 pedreiros vão fazer 30 metros quadrados. É isso que está sendo dito aqui. Um outro exemplo muito comum, a gente poderia falar assim, ó, duas impressoras, duas máquinas produzem, vamos colocar aqui a impressora, sei lá, 50 impressões. 50 impressões em um dado intervalo de tempo, sei lá, em uma hora. Então são impressões grandes, né? Vamos supor assim. Quantas impressões, né, 6 máquinas produziriam no mesmo intervalo de tempo? Então, veja, se duas produzem 50, aqui eu multipliquei por 3 de novo, né? Então, aqui eu vou ter 150 impressões. Por quê? Porque tem que ser mantida, né? Se eu multipliquei aqui na esquerda por 3, aqui eu também vou multiplicar por 3. Então fica mantida a proporção. Com duas máquinas eu produziria 50, mas eu não tenho duas máquinas, eu tenho 6 máquinas. Então eu vou produzir 150. Vamos dar um exemplo diferente agora. Vamos supor que um pedreiro, se eu tivesse um pedreiro, ele demora 10 dias para fazer uma parede. Então demora 10 dias para fazer uma parede. Se eu tiver dois pedreiros, quantos dias eu vou demorar para fazer essa parede? É claro que nos problemas de matemática, a gente, né, no contexto de regra de 3, de concurso, de vestibular, não se leva em conta, né, que um pedreiro pode ser que mais atrapalhe do que ajude e tal. Sempre se admite que se um pedreiro leva 10 dias, o outro pedreiro vai conseguir desempenhar a mesma produtividade, né? Então, se com um pedreiro só eu levava 10 dias, se eu tiver dois pedreiros, eu vou reduzir o tempo pela metade. Então, eu vou fazer em 5 dias, né? Então, veja que a lógica é parecida com os exemplos anteriores. O que que muda, né? Muda o seguinte. Quando eu dobro aqui, ó, aqui eu multipliquei por 2, eu dobrei a quantidade de pedreiros. Então, a quantidade de dias, ao invés de multiplicar por 2, eu divido por 2, certo? E aí que entra no caso da proporção inversa, que a gente vai detalhar melhor para vocês. Aqui é só um bate-papo inicial, mas para que vocês entendam que existe a proporção direta, ou seja, eu aumento uma variável, a outra também aumenta. E existe a proporção inversa, que é esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu aumentei uma variável, que é a quantidade de pedreiros, e a quantidade de dias diminuiu. Aí a gente fala que é uma proporção inversa. A gente vai sistematizar isso para você não precisar pensar muito sobre isso. O próprio método vai te ajudar a resolver os problemas de regra de 3, mas aqui na nossa introdução eu queria que você tivesse uma ideia geral, né, da proporção, de que se um aumenta, o outro vai aumentar proporcionalmente, no caso de ser proporção direta, e pode diminuir proporcionalmente também, no caso de proporção inversa. Bom, legal, a gente viu na introdução o conceito por trás da regra de 3, mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Qual é o método de cálculo? Vão ter dois métodos de cálculo, um para quando forem diretamente proporcionais e outro para quando forem inversamente proporcionais. Então aqui é o caso A, são diretamente proporcionais, a gente também vai falar depois do caso B quando são inversamente proporcionais. E aí, pessoal, o método de cálculo vai ser o seguinte: se for diretamente proporcionais, você multiplica em cruz ou em x, eu vou te mostrar o que isso significa,
E se for inversamente proporcionais, você multiplica em linha, tá? É importante que você faça esse raciocínio. Eu vou te mostrar agora como você deve proceder. Então vamos pensar aqui no caso diretamente proporcional, vamos pensar o seguinte, ó, que três impressoras, elas produzem em um dado intervalo de tempo 50 impressões, 50 páginas, né? Vamos colocar aqui páginas, certo? 50 páginas. Aí alguém poderá te perguntar quanto 6 impressoras irão produzir. Quanto 6 impressoras irão produzir? E aí a gente quer saber a quantidade de páginas, a gente chama aqui de x. A gente não sabe o que a gente quer determinar. Veja o seguinte, a gente já sabe, né, a quantidade pela lógica. Veja, eu dobrei a quantidade de impressoras, então eu vou dobrar a quantidade de páginas impressas. O resultado tem que ser 100. Mas vamos supor que a gente não viu. Até porque não é supor que a gente não viu, né? Existem casos em que isso aqui não vai ser tão trivial, né? O cara pode colocar 7 impressoras aqui e aí você já não consegue fazer de cabeça. Então, quando eu falo aqui, ó, multiplica em cruz ou multiplica em x, tratando-se de grandezas diretamente proporcionais, a primeira avaliação que a gente precisa fazer é se de fato elas são diretamente proporcionais. Ou seja, eu preciso me perguntar, se eu aumentar a quantidade de impressoras, então aqui para cima, significando aumentar a quantidade de impressoras, eu aumento a quantidade de páginas? Aumento, né? Se quanto mais impressoras eu tiver, mais páginas eu produzo. Então as duas crescem junto, são diretamente proporcionais. Bom, então beleza, eu estou no caso A, de fato, são diretamente proporcionais. Dado que eu estou no caso A, eu vou multiplicar em cruz ou em x. Isso aqui é só uma linguagem nossa para escrever, né? Então eu vou multiplicar assim, ó, em x, é isso que eu quero dizer, ou em cruz, né? Dependendo da forma como você olha, né? Seria uma cruz se fosse assim, mas enfim, a gente multiplica em x ou em cruz. Então eu faço 3 vezes x, 3 vezes x, isso tem que ser igual a 6 vezes 50. Então vai ser 6 vezes 50, certo? Daí que vem o x. Eu pego esse cara, multiplico com esse e igualo ao 3 vezes x. Então aí é só resolver essa continha. O x eu isolo aqui, né? O 3 passa dividindo, então fica 6 vezes 50, costuma dar 300, dividido por 3 vai dar 100, que a gente já esperava que desse 100. O nosso objetivo não é ensinar a fazer conta, né? É ensinar o conceito. Então a gente já esperava que desse 100 e de fato deu 100. Então essa é a metodologia de cálculo para o caso A, para o caso de diretamente proporcionais. Agora, de modo diverso, a gente vai fazer para o caso B. Vamos aqui fazer para o caso B. Então, no caso B, vamos dar o seguinte exemplo, um exemplo que a gente já deu aqui. Então, vamos supor aqui que dois pedreiros, eles precisem de, sei lá, vamos colocar aqui de novo, 10 dias para produzir um determinado serviço. Uma alvenaria, uma parede, uma fundação, qualquer coisa. E aí eu te pergunto, se eu tivesse, vamos colocar aqui, ó, 8 pedreiros, né, supondo que a produtividade vai se manter constante, quantos dias eu precisaria para realizar o mesmo serviço? Então, eu imagino que você tem lá na parede da sua casa, você contratou dois pedreiros. Eles falaram, oh, vai demorar 10 dias. Você fala, poxa, 10 dias é muito, o muro da minha casa vai ficar aberto, eu preciso terminar mais rápido. Então, você fala, se eu contratasse, ao invés de só vocês dois, só dois pedreiros, se eu contratasse 8, em quantos dias ficaria para produzir esse muro, essa parede, né? Enfim. Então aqui de novo, vou fazer aquela observação com vocês que a gente consegue determinar sem fazer as contas, né? Aqui o que aconteceu? Aqui eu quadrupliquei a quantidade de pedreiros, então a quantidade de dias eu vou diminuir por 4, certo? Por quê? Porque são inversamente proporcionais e eu vou te mostrar isso com mais detalhes. Como é que é feita essa avaliação para saber se de fato a gente está no caso de inversamente proporcionais, né? Então veja, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, veja que aqui de fato está aumentando para baixo, né? Mas não se trata disso, eu estou só avaliando a variável pedreiro. Então eu estou colocando a seta para cima para dizer que eu estou aumentando. Eu nem estou olhando esse número, tá, pessoal? É só a variável pedreiro mesmo. Então vamos supor que eu aumentei a quantidade de pedreiros. Se eu aumentei a quantidade de pedreiros, é esperado que eu diminua a quantidade de dias da minha obra. Então, ó, veja, uma seta está para cima, a outra seta está para baixo. Por isso que são inversamente proporcionais, diferente daqui, ó, que são diretamente proporcionais, as duas setas estavam para cima. Bom, tratando-se do caso de inversamente proporcionais, eu vou multiplicar em linha, ou seja, eu multiplico uma linha pela outra e igualo. Então, eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar esse por esse
eu vou igualar a este aqui por esse aqui. Então fica, por exemplo, aqui embaixo, 8x, 8 vezes x. Então estou fazendo esse cara vezes esse, na mesma linha, por isso que eu chamo aqui em linha, né? Vezes 2 vezes 10. Então isso aqui vai ser 2 vezes 10. Então eu tenho que o x vai ser igual a 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 costuma dar quanto? Costuma dar 2,5, certo? Então 2,5 dias, né? É o que eu vou precisar. Aí a gente poderia, né, dependendo do contexto, falar, não dá para considerar um meio-dia, então eu consideraria 3 dias arredondando, enfim, aí depende do exercício. Mas o que importa para a gente nesse momento é que você entenda que tratando-se de grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, você multiplica em cruz ou em x, e inversamente proporcionais você multiplica em linha.